Convido os irmãos a que abram suas Bíblias em Marcos capítulo 10. A exposição será dos versos 46 até o verso de número 52. Marcos capítulo 10, verso 46 até o verso de número 52, última sessão deste capítulo. E assim nos diz, meus irmãos, a palavra do Senhor. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Podem se assentar. Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor Deus, nosso amado Pai, nós estamos na Tua casa e queremos Te cultuar, mas queremos também ouvir a Tua voz. Queremos ouvir o Senhor falar através da Tua palavra. E Te pedimos, ó Senhor, que o Senhor possa falar conosco. Rogo-Te, ó Deus, que o Senhor me use neste momento para o louvor da Tua glória, que o Senhor me use como instrumento Teu na proclamação da Tua palavra. Ó Deus, que não haja qualquer obstáculo, que o Senhor me use apesar das minhas fraquezas. Ó Senhor, fala com o Teu povo, nos instrui, nos edifica, nos exorta, salva o perdido, ó Pai. É o que eu Te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém. Meus irmãos, nós chegamos a esta sessão deste texto, que é um texto certamente muito conhecido de todos nós. A cura do cego de Jericó, ou Bartimeu. Talvez você já tenha escutado alguém expor esse texto, talvez você já tenha lido várias vezes esse texto, talvez você já tenha escutado várias pessoas mencionando ou citando este texto, porque realmente é uma passagem muito marcante e muito conhecida de muitas pessoas. Há muitas passagens na Escritura, que são realmente muito conhecidas. Esta é uma delas. E realmente esta porção da Escritura, meus irmãos, nos mostrará a realidade de um homem que estava passando por uma situação verdadeiramente muito difícil. Verdadeiramente difícil. Ele era cego. Ele era mendigo. E, meus irmãos, que triste, quão triste era, sobretudo naqueles dias, alguém viver em condição semelhante à que ele vivia. Cego, mendigo, largado, sem absolutamente nada. É interessante, meus irmãos, nós olharmos para textos como este e sempre recordarmos-nos também de uma verdade que, quando nós olhamos para porções da Escritura como esta, que apontam para realidades como a que este homem enfrentava, nós veremos que este homem era cego e pobre, nada tinha, e que nós éramos semelhantemente a eles. A este homem, cegos, pobres, nada possuíamos. É um texto, meus irmãos, que realmente apontará para esta realidade espiritual, a qual nós estávamos antes. E talvez alguns ainda permaneçam assim hoje. Esta porção, meus irmãos, da Escritura vem imediatamente após a que nós consideramos no domingo passado.
nós vimos que os discípulos do Senhor Jesus Cristo, imediatamente depois de ouvir o Senhor Jesus Cristo falar sobre a sua morte, profetizar em detalhes aquilo que haveria de acontecer na sua humilhação, mas não somente falando sobre a humilhação, mas falando sobre a sua exaltação, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Os discípulos então se aproximam dele, especialmente Tiago e João, e desejam assumir um papel e um lugar de proeminência. O Senhor Jesus Cristo faz uma pergunta para eles: que quereis que vos faça? Eles respondem: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Nós vimos então que o Senhor Jesus Cristo vai respondê-los dizendo: vocês sofrerão comigo, mas quanto a assumir este papel e este lugar que vocês desejam, não cabe a mim. É o Pai quem decide. Mas uma coisa vocês devem fazer, e todos nós somos chamados a fazer: devemos servir. Nós falamos então um pouco sobre o serviço. E o padrão perfeito de uma vida de serviço, nós vimos, é o próprio Cristo que vai dizer: eu não vim para ser servido, mas para servir. E dar a minha vida em resgate por muitos. É o que ele diz. Então nós falamos sobre serviço, falamos sobre eleição soberana, sobre expiação, sobre a verdade que o Senhor salva alguns dentre os pecadores perdidos neste mundo. E então aqui o Senhor vai manifestar a realidade de que Ele é verdadeiramente um Senhor que salva pecadores indignos neste mundo. Como acontecerá aqui nesta porção que estamos considerando. E o texto, então, no versículo número 46 do capítulo 10, nos diz: e foram para Jericó. Lembrem-se, meus irmãos, para onde o Senhor Jesus Cristo estava indo aqui. O Senhor Jesus Cristo estava indo para Jerusalém, para o lugar onde ele morreria. Nós vimos, ele sabe disto. Nós vimos que ele, inclusive, está consciente e convicto, decidido: este é o meu caminho, eu irei para Jerusalém, lá eu padecerei. E o caminho então para ir para Jerusalém era também passando por Jericó. Estava ali o Senhor Jesus Cristo e foram para Jericó. E ele vai passar por lá. Quando ele saía de Jericó, nos diz o versículo 46 ainda, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então notem que o Senhor Jesus Cristo, ele agora já não está sozinho, obviamente, ele caminhava com os seus discípulos, mas além dos discípulos, muitas pessoas estavam com ele. E nós sabemos, meus irmãos, várias são as razões dessas pessoas estarem indo atrás de Cristo. Alguns talvez com intenções verdadeiramente sinceras, desejo de talvez encontrar salvação, perdão, libertação de alguma enfermidade, cura para alguém que era amado por eles. Havia tantas razões, certamente, de pessoas que estavam ali junto a Cristo. Outros certamente também caminhavam e talvez nem tão interessadas assim no próprio Cristo, mas estavam subindo para Jerusalém e estavam indo para a celebração da Páscoa, a festa daqueles dias. Mas, meus irmãos, a multidão realmente acompanhava o Senhor Jesus Cristo. E o texto então nos diz que Bartimeu, ele estava ali no caminho. Bartimeu provavelmente sabia que se tratava de um dia de festas. Talvez, e ali ele pensasse: olha, hoje talvez seja um dia até muito produtivo. Talvez eu consiga ter bastante retorno de pessoas me ajudando aqui nas minhas necessidades, porque afinal de contas eu sou um cego e mendigo. E, meus irmãos, um homem cego geralmente era miserável naqueles dias. Ele não servia para trabalhar na lavoura. Ele não servia para se alistar ao exército. Ele era verdadeiramente um inválido, ele era inútil. E então a cegueira conduzia muitos homens naqueles dias a viver mendicando mesmo, na miséria, pobres, pedindo ajuda na rua. E é exatamente esta a condição deste homem ali. Ele carecia da misericórdia de outras pessoas para assisti-lo ali naquele momento. E então ele está ali, um homem chamado Bartimeu. Mas na verdade, meus irmãos, é interessante que Bartimeu não é o seu nome. Este homem não era simplesmente um homem chamado Bartimeu. Bartimeu significa filho de Timeu. Simplesmente isto. Ele é o filho de Timeu. Este é o homem. Cego,
mendigo, o filho de Timeu. O texto ainda nos diz, no versículo 46, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu. Simplesmente isso significa o nome dele, é aramaico, né, sendo traduzido para filho de Timeu. Ele estava assentado à beira do caminho. Como mencionei anteriormente, provavelmente esperando por auxílios físicos, por questões de necessidade, ele precisava realmente de socorro. Os cegos naqueles dias não eram como os cegos dos nossos dias. Tem pessoas geralmente para ajudar, associações, institutos, governo, pessoas que podem ajudar de alguma forma com algum tipo de recurso. Naqueles dias não. Eles eram obrigados realmente a correr para as ruas e pedir dinheiro. Mas o que acontece, meus irmãos, ali naquela ocasião? Aquele homem estava no lugar certo, no momento certo, porque quem agora vai passar por ele? O versículo de número 47 nos dirá, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Meus irmãos, ele percebeu, ele entendeu, opa, tem alguém passando aqui, este homem é Jesus? Isso deve nos levar a pensar assim, como é que este homem sabia destas coisas, né? Provavelmente, meus irmãos, ele ouviu de alguém. Talvez pessoas passando pelo caminho em que ele estava, que contemplaram, talvez vendo o Senhor Jesus Cristo fazendo vários milagres, talvez ele tenha escutado as pessoas comentando noutras ocasiões acerca de Cristo Jesus, que fazia grandes milagres, atos, prodígios gloriosos, libertando, curando, salvando, expulsando demônios. Um comentarista, o príncipe dos pregadores, ele vai dizer assim, talvez ele pedisse para que alguém ficasse repetindo para ele, me conta aquela história do Senhor Jesus Cristo que curou um jovem cego de nascença. Me conta desta história, eu quero ouvir desta história várias vezes. Isso é uma especulação talvez, mas o ponto, meus irmãos, é que ele sabia quem era Jesus. Ele conhecia o Senhor Jesus Cristo não por contemplá-lo, mas por ouvir acerca dele. Ele olha, ele não olha, ele escuta aquilo e ele diz, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar. Imediatamente ele vai rogar. E percebam, meus irmãos, que ele não deixa passar a oportunidade. É a ocasião oportuna que ele tem. O que ele pode fazer neste momento? Ele só pode suplicar, e é interessante nós percebermos a confissão dele. Porque ele vai falar algo aqui, meus irmãos, muito interessante. Ele vai dizer aqui, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Veja um título que nós não vimos ainda, mas ele vai falar aqui sobre, é um título messiânico do Senhor Jesus Cristo. Filho de Davi, o Messias prometido, aquele que deveria vir como Senhor, é este o Messias que está aqui diante de mim. O que fazer então? Ele pensa, eu devo clamar, e é interessante percebermos, meus irmãos, que ele vai clamar ao Senhor, apelando ao coração cheio de compaixão do Senhor Jesus Cristo. Ele sabe que o Senhor Jesus Cristo é o Messias e que ele é compassivo. Meus irmãos, este homem era um homem que nós já identificamos aqui. Um homem que parece já possuir fé no Senhor Jesus Cristo. De ouvir. E a fé vem justamente pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, ouvir acerca do Senhor Jesus Cristo. Por essa razão, ele clama, e nós veremos mais à frente, ele vai repetir este clamor ao Senhor. Ele vai ser insistente. Mas notem, meus irmãos, que imediatamente, na ocasião em que ele clama ao Senhor por compaixão, o que acontece? O verso de número 48 nos diz, e muitos o repreendiam para que se calasse. Muitos o repreendiam. Meus irmãos, nós olhamos para esta realidade e
o ato deste homem correndo até Cristo, clamando por compaixão e misericórdia, é algo que nós deveríamos semelhantemente fazer, não é? Nós devemos ser aqueles que devemos correr a Deus, clamando a Ele por misericórdia, clamando a Deus por compaixão, porque sabemos quem o Senhor é. Este homem clama assim a Cristo porque ele sabe quem Cristo é. Ele sabe que ele pode curá-lo. Por essa razão ele clama. Ele não deixa esta oportunidade passar. E meus irmãos, neste mundo, ainda que muitos não falem, ainda que nós não possamos ouvir clamores nos lábios de muitos homens e muitas mulheres e muitas pessoas perdidas neste mundo, a realidade é que o mundo e tantos clamam por Cristo e carecem da misericórdia de Cristo. E muitos podem ir até Cristo, mas são muitos como naqueles dias que impedem pessoas de chegar a Cristo. O que é que aqueles homens faziam naquela ocasião? Muitos o repreendiam para que se calasse. Talvez pensassem assim, não, este homem mendigo, o que é que ele tem para dar para Cristo? Não, este homem mendigo, o que este mendigo está fazendo? Cala a boca, para. Fica falando, não, você é um mendigo. Não fique clamando ao Senhor, não incomode Ele. Não o incomode. Meus irmãos, é triste demais ver uma realidade como esta, de homens naquela ocasião, impedindo um homem que estava numa condição miserável de ir ao Senhor Jesus Cristo, de ser atendido por Ele. Vejam, meus irmãos, Cristo ele estava subindo para Jerusalém para uma missão muito séria. Ele estava ali para entregar a sua própria vida. Nós veremos mais à frente, o Senhor Jesus Cristo vai atendê-lo, mostrando realmente que Ele é este Senhor com um coração grandemente compassivo, e este mesmo Cristo que nossos olhos não podem contemplar, como cego Bartimeu também não conseguia contemplar. Ele é o mesmo Senhor compassivo daqueles dias. O mesmo Senhor cheio de misericórdia naqueles dias. O mesmo Senhor que está com os braços abertos para receber o maior dos pecadores nos nossos dias. E ao invés, meus irmãos, daquelas pessoas conduzirem ele a Cristo, Senhor Jesus Cristo, este homem clama por ti, repreendem. O que é que nós devemos fazer, meus irmãos, na nossa caminhada neste mundo? Aqueles que estão enfiados no pecado, eles carecem de Cristo. Os homens perdidos neste mundo, eles carecem da compaixão de Cristo. Aqueles que pensam que vivem, mas estão mortos, carecem de Cristo. O que é que nós devemos fazer? Nós jamais podemos ser obstáculos para que essas pessoas cheguem até Cristo. A nossa conduta, a nossa vida, não pode ser uma vida que faça com que os homens olhem e pensem, se for para ser crente desse jeito, eu não quero ir a Cristo, não. Se for para caminhar deste jeito como este homem anda, não, eu não quero ir até Cristo, não. Ou talvez você, na sua dureza e na sua ignorância, você pense assim, alguém carecendo de Cristo, e você olhe para ele e pense, este homem não é digno de se aproximar de Cristo. Olha como ele é pecador, maldito, miserável, e se envolve com embriaguez, droga, prostituição, é um homossexual. É uma mulher envolvida com o homossexualismo? É um adúltero? É uma adúltera? Não incomode o Senhor Jesus Cristo. Não se aproxime dele, seu pecador. Muitas vezes, meus irmãos, o nosso coração pode se elevar de tal maneira, porque muitas vezes nós somos conduzidos a olharmos para esta realidade com lentes legalistas e imaginando que aqueles que se aproximam de Cristo só podem se aproximar de Cristo se estiverem perdoados os seus pecados. Só podem se aproximar de Cristo se forem justos, bons, bacanas, limpos, puros, santos, justificados. Mas, meus irmãos, a realidade é que o Senhor não veio para os sãos, mas para os doentes. O Senhor não veio para os justos, mas para aqueles que estão perdidos. Ao invés, meus irmãos, de sermos obstáculos para que se aproximem de Cristo, devemos ser aqueles que conduzem os homens
perdidos neste mundo a Cristo, não importa quem ele seja. Não devemos deixar de lado muitas vezes aquela nossa indignação com certos pecados que são realmente difíceis. Aquela pessoa precisa muito de Cristo. Aquela pessoa envolvida com prática do homossexualismo precisa de Cristo. Eu não posso pensar de forma nenhuma, nem apertar a mão dessa pessoa. Você apertaria a mão de uma pessoa assim? Você sentaria para conversar com alguém assim? Você sentaria para conversar com alguém que você sabe que é envolvido com pecados graves? Meus irmãos, eles carecem de pessoas como eu e você que conhecemos a Cristo. Quem falará de Cristo para essas pessoas? É o outro que está enfiado no mesmo pecado que ele? Essa pessoa não conduzirá este outro a Cristo. Somos nós que somos chamados a isto. Somos chamados, meus irmãos, a abandonarmos o nosso esconderijo, a abandonarmos a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa vergonha, o nosso temor a homens, e somos chamados a nos envolvermos nesta batalha, a nos envolvermos nesta obra bendita do Senhor, onde quer que o Senhor conceda oportunidade para você falar. Que sejamos pessoas que agem como que pontes que conduzem outros ao Senhor Jesus Cristo. Nunca sejamos como estes, que ao escutar este homem clamar por Cristo, repreendia e falava para que ele se calasse. Mas o que o texto nos diz? O texto nos diz que, à medida que aquelas pessoas falavam para ele calar a boca, ele gritava ainda mais, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, e nós percebemos aqui como este homem é persistente. Ele não é como aqueles que pensam assim: surgiu o primeiro obstáculo na minha vida, vou me calar agora. Que coisa difícil. E desiste. Pessoas se levantam para me impedir de fazer algo para Cristo. E agora pensemos em alguém que conhece a Cristo. E então pessoas surgem na nossa caminhada como que por obstáculos para nos aproximar de Cristo. Este homem está clamando a Cristo. Este homem quer se aproximar de Cristo. E então pessoas podem chegar e dizer: cala a boca. Para de se envolver com isso. Deixa de ser besta dedicando tanto tempo assim à igreja de Cristo. Por que tu fica lendo tanto essa Bíblia? Para de ir para essa reunião de oração. Todo domingo na igreja, de manhã e de noite. Tem coisa melhor para fazer, não é? Vai fazer não sei o que lá. E começa. Muitas pessoas fazem isso. Lamentavelmente, em muitos contextos, até pessoas que são da própria família. Falam. E parece que são obstáculos, e muitas vezes você pensa assim: puxa vida, obstáculos como estes, mas além de obstáculos como estes, tem obstáculos que são as tentações do mundo, a carne, o nosso próprio pecado, o nosso próprio coração maligno. E o que é que nós devemos então, meus irmãos, fazer? Semelhantemente a este homem que não se calou, mas perseverou, foi persistente, nós devemos seguir em frente, independentemente das vozes que gritam fora de nós ou dentro de nós. Não podemos ser como aqueles que desistem no primeiro obstáculo. Primeira topada que vem, desiste. Não. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que param quando a coisa fica difícil. Nós não somos como aqueles que calam a sua boca quando outros nos mandam calar. Não, meus irmãos. Aqueles que realmente são servos de Cristo, que conhecem a Cristo, que sabem quem Ele é, farão e enfrentarão tudo neste mundo por este Cristo. Para caminhar com Ele, para estar com Ele, para servir a Ele, clamando a Ele. Nós podemos pensar até nisto, né? Como João Calvino vai falar sobre o clamor deste homem e a persistência dele na oração. Poderíamos pensar nisto aqui na oração ao Senhor, quando muitas vezes nós não somos perseverantes em oração. Somos muitas vezes apressados, e então clamamos por algo e não recebemos, e então logo falamos: eu não vou mais orar por isso não. Ou então nós começamos a orar e então logo esmorecemos.
A realidade, meus irmãos, é que nós devemos ser como aqueles que, independentemente das dificuldades, independentemente de situações que parecem improváveis, nós seremos aqueles que perseverarão em oração ao Senhor, clamando a Ele, apesar das vozes que clamam fora e dentro de nós, dizendo: cale-se. Esse é o desejo de Satanás muitas vezes. Cale-se. Esse é o desejo de Satanás muitas vezes para os ministros do Evangelho. Cale a sua boca. Não abra a sua boca. Satanás não se agrada disso. Satanás não se agrada daqueles que se levantam para anunciar, testemunhar de Cristo neste mundo, no púlpito, onde quer que seja. O mundo vai se utilizar de muitos para isto. Satanás vai se utilizar de muitos neste mundo, na verdade, para tentar se opor à Igreja de Cristo e àqueles que são chamados para o ministério da palavra. Cale-se. Através de homens no poder, tentando calar a boca daqueles que foram chamados para anunciar a verdade do Senhor. Você não pode falar contra isso, não pode falar contra isso, não pode falar contra aquilo outro, você deve ficar calado. E você agora eu posso falar sobre o quê? O que eu posso falar? E meus irmãos, nós não podemos calar. Somos chamados a perseverar pela obra do Senhor Jesus Cristo. Este homem, ele desejava ardentemente ser alvo da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Ele sabia quem Cristo era. Ele não deu ouvido às vozes que clamavam, mandando ele se calar. E o que é que o texto, meus irmãos, nos diz? Parou Jesus e disse, verso 49, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Interessante. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele parou, chamou o homem. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo parou na ocasião em que ele estava indo, ele sabia para onde estava indo. Muitas vezes nós não queremos ser incomodados assim, não. A gente está indo para fazer alguma coisa, talvez está mal, algo que a gente vai enfrentar, uma coisa muito difícil, você está aborrecido, agoniado, uma pessoa para chamar você para fazer alguma coisa, você diz assim, meu amigo, agora não, peraí, eu tenho alguma coisa para fazer. Coisa séria. Fala comigo depois, no outro momento, manda uma mensagem depois, me liga, sei lá, dá um jeito, fala com outra pessoa. Eu tenho uma coisa séria para resolver agora. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele para, ele diz, chama o homem. Pessoas vão até este homem, chamam ele, e como que encorajam aqui, né? Nós não sabemos se são as mesmas pessoas que o repreenderam, talvez não. Chegam a este homem e dizem, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Meus irmãos, mas o que é interessante perceber é a resposta desse homem. O verso 50 nos diz, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Meus irmãos, ele lançou aquilo que de mais precioso ele tinha fora. A capa era fundamental para um mendigo. Era a capa que protegia ele do calor do sol escaldante durante o dia. E era a capa que protegia ele do frio terrível das noites. O que é que ele faz? Ele não se apega ao bem mais precioso que ele tem. Ao Senhor chamar este homem, ele lança fora. Não. O que é uma capa? O Senhor Jesus Cristo me chama agora de um salto. Ele foi correndo a Cristo. E, meus irmãos, é interessante porque nós falaremos mais à frente sobre isto. Mas é interessante quando o Senhor chama. Aqueles que são seus imediatamente respondem, sem pensar duas vezes. É um chamado e nós seremos aqueles que estarão dispostos a abrir mão de tudo, até mesmo daquilo que há de mais precioso para nós, para atender o chamado de Cristo. É isto que este homem imediatamente faz. Comecem a perceber que este homem era um homem de fé. Ele possuía fé. Ele vai até Cristo, então o Senhor Jesus Cristo pergunta, o Senhor Jesus Cristo com frequência faz isto, talvez para tentar fazer com que ele revelasse em palavras aquilo que estava no mais íntimo do seu coração.
E é interessante nós olharmos para a pergunta do Senhor Jesus Cristo, que é semelhante à outra que nós ouvimos anteriormente, não é não? Verso 36 do capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo vai perguntar aos seus discípulos, ele lhes perguntou, que quereis que vos faça? Aqui ele pergunta, que queres que eu te faça? Os discípulos responderam, bobagem. Desejo deles, coisas pecaminosas. Ou melhor, coisas que não eram inerentemente pecaminosas, mas o desejo deles era egoísta. Eles estavam com o coração cheio de vaidade. O Senhor Jesus Cristo vai repreendê-los e vai orientar então aqueles homens naquela ocasião. E nós veremos aqui, meus irmãos, alguém tendo a oportunidade de ouvir o Senhor Jesus Cristo perguntar, que queres que eu te faça? O que é que você responderia nesse momento? Qual seria a sua resposta? Você tem 1 minuto para me responder. Que queres que eu te faça? Cristo perguntando. Eu não sei o que é que passa na sua cabeça. A gente pensa em uma série de coisas. Mas o que acontece? Aquele homem, meus irmãos, imediatamente responde. Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Este homem desejava enxergar e é interessante que provavelmente este homem não nasceu cego. Ele ficou cego por alguma razão e nós não sabemos a razão. Ele deseja tornar a contemplar as coisas, ele quer enxergar tudo novamente. Imediatamente então, o Senhor Jesus Cristo fala a este homem, vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos, o homem pediu para enxergar e o Senhor Jesus Cristo disse, vai, a tua fé te salvou. Que tipo de fé este homem exerceu ali? Em quem ele colocou a sua fé? É fé na fé? Não. Não pode ser fé na fé. Ele possuía uma fé verdadeira em Cristo. A tua fé te salvou. A tua fé, tendo Cristo como objeto da tua fé, te salvou. Mas não somente isto. Aquele homem também tornou a ver. Este homem foi curado na alma e no corpo. Os olhos físicos deste homem foram abertos. Os olhos espirituais deste homem foram abertos. Este homem passou a enxergar a Cristo. Mas não somente a enxergar um homem diante dele, mas a enxergar aquele que estava diante dele como seu único e suficiente Salvador. Meus irmãos, que fé era esta? É a fé salvadora, que nós lemos no nosso padrão doutrinário aqui nesta noite. No capítulo de número 14, primeira e segunda sessão da confissão de fé. A fé salvadora é a fé que este homem exerce naquela ocasião. E a confissão nos diz, a graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas. Este homem era um eleito de Deus. Ele era um daqueles que o Senhor Jesus Cristo veio para morrer. Ele é habilitado a crer para que a sua alma possa ser salva. O Senhor concede fé a este homem. A fé para crer no bendito Senhor Jesus Cristo. O Senhor concedendo a este homem exatamente aquilo que ele precisava para que pudesse ser redimido do pecado. E a confissão ainda diz, é a obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles. De quem? Dos eleitos de Deus. E é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Quando a palavra do Senhor é proclamada, meus irmãos, este é o meio especial através do qual o Senhor chama aqueles que são seus. O Senhor transforma o coração dos homens. O Senhor vivifica o perdido. O Senhor traz vida àquele que está morto, traz olhos que possam enxergar a Cristo, aqueles que estão cegos. Todos nós éramos cegos e pobres, como era cego e pobre este homem. Eu e você, antes de sermos salvos por Cristo. E agora possuímos uma herança que é incorruptível. Mas éramos cegos.
O Senhor, então, o Espírito de Cristo agiu em nosso coração. Através da palavra Ele agiu. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos, esta fé que nós possuímos, ela é cada vez aumentada e fortalecida. A segunda seção, então, nos dirá, por essa fé o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, ele crê ser verdade tudo quanto nela é revelado. E age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo às ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Porém, os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e firmar-se nele para a justificação, santificação, vida eterna, isto em virtude do pacto da graça. Como já falei em outra ocasião, meus irmãos, a fé envolve 3 aspectos fundamentais. Envolve um aspecto em que nós conhecemos a Cristo. Conhecimento acerca de quem Cristo é, do que Cristo fez, dos seus ofícios, profeta, sacerdote e rei, mediador, salvador dos homens, conhecimento. Mas a verdadeira fé não vai envolver somente conhecimento acerca destas realidades. A verdadeira fé, como este homem aqui experimentou, ele conhecia a Cristo. Existe um consentimento ou um assentimento. É você abraçar essas verdades como suas. Abraçar essas verdades como verdades pessoais. Recebendo então ao Senhor Jesus Cristo. Mas também a fé vai envolver certeza. A fé vai envolver uma pessoa que vai se lançar sobre Cristo, tendo o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, e então a verdadeira fé vai lançar o homem a afirmar-se somente no Senhor Jesus Cristo, para a sua justificação, santificação e vida eterna. A fé envolverá isto. Este homem lançou-se sobre Cristo. Ele foi justificado. Já não havia mais condenação para ele. Diante do tribunal de Deus, este homem foi absolvido. Por quê, meus irmãos? Porque alguém padeceu por ele. Porque eu e você não experimentaremos a condenação eterna diante do tribunal de Deus. Porque Cristo padeceu por nós. Você pode dizer assim, porque Cristo padeceu por mim. Porque Cristo morreu no seu lugar. Porque Cristo foi condenado no seu lugar. Porque Cristo foi morto no seu lugar. Para a tua salvação. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente um Senhor Jesus Cristo compassivo. E o nosso Deus a quem servimos é um Deus grandemente amoroso. Salvou você, cego e pobre. Salvou a mim, que era cego e pobre. Este homem foi salvo, nós fomos salvos por Cristo. Esta é a realidade que a Escritura nos apresenta. Mas enquanto a você que não conhece a Cristo, você deve saber que você é hoje um cego e pobre. Você acha que enxerga, mas nada enxerga. Você acha que possui tudo, mas você não possui nada. Você acha que está vivo, mas você está morto. Você acha que é filho de Deus, mas você é filho de Satanás. Esta é a realidade bíblica. O Senhor Jesus Cristo, que chamou este homem cego, é o mesmo Senhor Jesus Cristo que chama pecadores hoje. Você deve correr para Cristo arrependido do seu pecado. E nele, então, você encontrará salvação. Fora dele não há salvação. Fora de Cristo não há salvação. E então você poderá, junto a nós que cremos a Cristo, servir a este Cristo. Porque é exatamente isto que aqueles que foram salvos por Cristo fazem.
seguem a Cristo. Não foi isso que esse homem fez? O texto nos diz. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. O que é que nos diz Lucas? No final, Lucas capítulo 18, verso de número 43. Lucas capítulo 18, verso de número 43, diz assim: imediatamente, mesma narrativa, tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Meus irmãos, aqueles que foram salvos por Cristo, nós que fomos salvos por Cristo, nós seremos aqueles que seguirão os passos do Senhor Jesus Cristo. Nós seguiremos o caminho que o Senhor Jesus Cristo trilhou, caminho de humilhação, mas for exaltado, caminho do discipulado, da entrega verdadeira a Ele, pela sua obra, pelo serviço à Igreja de Cristo, pelo serviço ao próximo, isto como gratidão a Deus pela bendita salvação que nós tivemos em Cristo. Não existe alguém que fora salvo por Cristo que não siga a Cristo. Você tem seguido a Cristo, você tem caminhado após Cristo, como tem sido a sua vida. Você deve verificar isso, você deve vasculhar a sua vida, você deve vasculhar o seu coração, você deve olhar para o que você tem feito. Será que você tem seguido a Cristo? Aqueles que conhecem a Cristo seguem após Ele. Se você não tem caminhado nos caminhos de Cristo, talvez você não tenha sido salvo por Ele. Mas se você foi salvo pelo Senhor, você vai caminhar como Cristo caminhou. E você vai viver para Ele durante toda a sua vida. E você, semelhantemente a este homem, vai ser alguém que vai glorificar a Deus por isto. Dando glórias ao Senhor pela salvação que você obteve em Cristo Jesus. É assim que caminham aqueles que são discípulos do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que eram cegos, mas agora veem. Aqueles que eram pobres, mas hoje possuem uma herança que, como Pedro diz, uma herança incorruptível. Amém, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Senhor. Ó Deus, ó Senhor, nós éramos cegos, Pai. Mas o Senhor abriu os nossos olhos para que pudéssemos enxergar ao Senhor. Ó Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é tão misericordioso e não nos deixou na nossa cegueira e na nossa miséria, mas o Senhor nos salvou do pecado, da condenação, do juízo. Ó Deus, nós te louvamos por Cristo Jesus. E te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a sermos pessoas que vivem para o Senhor, servindo a Ti, caminhando nos Teus caminhos, seguindo após o Senhor, vivendo como verdadeiros discípulos do Senhor. Ajuda-nos, Pai. E que tenhamos nos lábios sempre palavras de louvor e gratidão e de glórias ao Senhor pela obra bendita que nós fomos alvo em Cristo Jesus. Louvamos-te, Senhor, por tudo. Também te pedimos que o Senhor salve o perdido. Ó Deus, abre os olhos daqueles que ainda estão, Senhor, na escuridão. Tem misericórdia deles, Senhor, nós te rogamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu bendito Filho. Amém.